Oi, famílias, tudo bom? Vamos para a nossa segunda aula sobre matemática nesse método Montessori? Primeiro, contem pra gente o que vocês estão achando desses vídeos, eles estão ajudando, não estão? Vocês querem, de repente, um outro tipo de aula? Contem o que vocês querem para que a gente possa se planejar para fazer, tá? Estamos aqui para vocês e a gente entende o quanto é difícil de uma hora para outra ter que começar a ensinar as crianças em casa. A gente sabe que nesse momento, na segunda série, as crianças ainda não sabem armar as continhas nem de divisão e nem de multiplicação. E isso pode ter dado um nó na cabeça durante o momento de fazer os exercícios, porque talvez vocês tenham montado as contas para as crianças, falam assim, olha aqui, tá aqui a conta, e as crianças falam, eu não sei fazer isso. Tudo bem, eles não sabem mesmo. E não é a nossa intenção que eles saibam nesse momento. O que é que a gente quer? A gente quer que eles entendam como é que funciona uma divisão e como funciona uma multiplicação. Não é montar a continha, é entender o processo, é entender o que é. E aí, quando a criança faz isso brincando, no momento em que ela começa a armar as continhas, dá menos medo, fica mais fácil, ok? Então, vamos para a aula que a gente tem muita coisa para ver hoje. E esperamos as devolutivas de vocês, tá bom? Bora lá? Bom, vamos lá. Se lembram das nossas estrelinhas? São elas que a gente vai usar hoje para conversar um pouco sobre como é que vocês podem ajudar as crianças. Não montem as contas para as crianças. O importante nessas aulas não é montar continha, mas é que a criança consiga descobrir estratégias para resolver as contas. Tá? Quando a gente faz muita continha seguida, a gente quer mais é que a criança fixe aquele resultado. Aqui a gente quer que a criança descubra novas estratégias para resolver as contas. Tudo bem? A 9. Minha avó tem 21 estrelas e 7 netos. Ela quer dividir suas estrelas com os netos, mas quer que todos fiquem com a mesma quantidade de estrelas. Quantas estrelas ela deu para cada neto? Então, aqui, talvez a criança já se lembre que ela tem 21 estrelas, então ela não precisa separar. Se ela não se lembrar, vale voltar na primeira pergunta. Você lembra quantas estrelas nós fizemos? E aí a gente espera que a criança responda 21 e que ela entenda que ela não pode, que ela não precisa contar. Se ela não se lembrar, tudo bem, a gente volta sempre até que esse conhecimento aconteça naturalmente, tá? Mas o importante é que a criança encontre as suas próprias soluções e encontre os caminhos mais fáceis. Isso vai acontecendo conforme ela for trabalhando com o material. Então, a gente sabe que as crianças ainda não estão acostumadas com a divisão e com a multiplicação, mas como a gente está trabalhando com estratégia, então não tem problema ela não saber a multiplicação ou a divisão na forma de continha, porque a gente não está usando a continha, ela está usando só as estrelas. Então, o que a gente pode, se a criança ficar confusa, o que a gente pode falar? Bom, quantos netos a avó tem? Tem 7. Então, a gente pode propor que a criança dê nome para os 7 netos? Podemos. A gente pode dar 7 potinhos? Podemos. É uma escolha para a criança de como é que para ela fica mais fácil. Eu vou escrever. Então, aqui a criança tem as 21 estrelinhas. Então, a gente volta na pergunta, tá? A minha avó tem 21 estrelas e 7 netos. Ele nomeou os 7, ou ele tem os 7 potinhos, da maneira que a criança escolher fazer, tudo bem? Mas ele quer que todos fiquem com a mesma quantidade de estrelas. Ela quer dividir essas estrelas entre os netos. Então, a gente sabe que talvez a criança não entende o que significa dividir por continha. Mas dividir entre uma pessoa e outra, dividir ao meio, a gente pode dar exemplos do que significa dividir, tá? Então, ela quer dividir esse número entre todos os netos. Então, aqui a criança vem puxando, ó. 1,
para cada um dos netos. Se a criança começar, se ela colocar 4 de repente no primeiro, se ela não for fazendo como eu estou fazendo, deixa ela terminar. E aí se você fala, olha, mas ela quer dar o mesmo número de estrelas para cada um dos netos. Então, será que desse jeito tem o mesmo número de estrelas para cada neto? E deixa que a criança perceba se ela dividiu certinho. Nesse caso aqui, ó, a gente tem certinho 3 para cada um. Pode ser que a criança responda 7, porque ela tem 7 grupos. Aí a gente volta na pergunta. Aí a gente pergunta, quantas estrelas ela deu para cada neto? Para que a criança perceba o que ela tem que contar. Tudo bem? Isso é muito importante que a gente sempre volte na pergunta. No nosso caso, a divisão dava certinho. E porque dizia que a gente queria que dividisse igualmente entre cada neto. Pode ser que em algum momento apareça também uma outra conta de divisão, mas que, por algum acaso, o resultado não seja redondinho. Se tiver sobra, tudo bem. Quando disser que a gente quer o mesmo número para todos os netos. Se não disser que quer o mesmo número para todos os netos, a criança continua dividindo até acabarem as estrelas, tá? Mas nesse caso, quando fala que tem que ter um número igual, se sobrou uma estrelinha só e a criança ficar confusa, a gente volta na pergunta. A gente fala assim, a gente quer dividir igualmente. Então, tudo bem sobrar uma, certo? Nós vamos para a pergunta 14, que é uma pergunta de multiplicação. Ela pode ter causado uma grande confusão na cabeça das crianças e eu peço 1000 perdões porque na hora de fazer a pergunta eu não me atentei que elas pudessem resolver de outra forma. Então eu vou mostrar as duas formas como a gente pode resolver essa questão e as duas formas, a linha de raciocínio das crianças estão certas, embora o pensamento seja diferente, ok? E a pergunta é a seguinte, eu tenho 3 estrelas, mas quero ter 7 vezes mais estrelas do que eu tenho. Quantas estrelas eu quero ter? O que acontece aqui? É uma pergunta de multiplicação, mas ela tem esse mais no meio. E esse mais geralmente leva a criança a pensar que pode ser uma soma, tá? Então eu vou resolver primeiro como a gente tinha pensado na pergunta original e depois a confusãozinha que pode ter dado na cabeça das crianças e que se elas responderem dessa forma, também tá certo. Porque aqui o mais importante pra gente, volto a dizer, é a linha de raciocínio da criança, tá? É como é que ela pensou para resolver. É a seguinte, eu quero ter 7 vezes o número que eu tenho. Então a criança separa as primeiras 3 e ela tem que fazer 7 conjuntos de 3. Talvez nesse momento, quando ela já juntar tudo, a gente volta naquela questão de que ela lembra que já tem as 21 estrelas e que ela não precisa contar. Se ela não lembrar, a gente mais uma vez volta à pergunta. Então aqui é só uma questão dela montar os conjuntinhos de quantos ela precisa, né? Da quantidade ela tem 3 vezes 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ela vai somar. A ideia é que nesse momento ela comece a entender que, embora a gente, no futuro, a gente vá montar a conta de multiplicação de uma forma diferente, a conta de multiplicação nada mais é do que a quantidade de vezes que a gente vai somar o mesmo número. Então, as crianças têm muita dificuldade porque parece sempre que a conta de multiplicação ela é muito difícil, mas ela na verdade ela é uma conta de soma. Ela nos facilita a vida quando são números muito grandes, né? Quando são números pequenininhos, fica mais fácil dela entender. E aí, quando chegar no momento realmente de armar as continhas, vai ficar mais fácil, tá? Então é só uma questão de você saber quantos você tem e o número que você vai multiplicar.
montar os conjuntinhos e somar. Então, eu tenho 3. E eu quero ter 7 vezes mais do que eu tenho. Um dos primeiros pensamentos que a criança pode ter aqui é fazer 7 conjuntinhos, ou te pedir 7 copinhos, e tudo bem, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a colocar 3 em cada um. No caso, se ela estiver trabalhando com as estrelinhas, vai faltar, né? Porque a gente só tem 21. E aí, nesse caso, se ela estiver seguindo essa linha, tudo bem, dá mais 3 para ela, tá? Deixa ela seguir a linha de raciocínio, porque a linha de raciocínio não está errada. A pergunta realmente foi mal formulada, tá? Então aqui, se ela tivesse mais 3, deixa eu pegar mais 3, alguma coisa. Eu não tenho mais 3 estrelinhas. Então, se ela pegasse mais 3 aqui, ela somaria, porque ela teria 3 e ela quer ter 7 vezes mais do que ela tem. Essa é uma das linhas de raciocínio que ela pode seguir. E a linha de raciocínio tá certinha, embora a gente que é adulto e que faz conta o tempo inteiro, a gente já fala assim, não, mas é 3 vezes 7. Tá? Então, se ela seguir essa linha, tá tudo bem. Então, da outra vez, eu posso fazer como eu mostrei, eu posso desenhar os conjuntos, eu posso ter os copinhos, eu posso colocar separadinho na minha folha. Cada criança vai encontrar a sua própria organização. Nem sempre da maneira como a gente faz é a melhor maneira para a criança. Então, na verdade, a multiplicação ela é super simples de ser montada dessa forma. É que dá realmente um medo nas crianças quando fala multiplicação, né? Esse nome enorme. Mas o que a gente quer aqui é que ela entenda que realmente a multiplicação e a divisão não são bichos de 7 cabeças, tá? Nós vamos deixar para vocês um novo questionário de matemática, vamos deixar as continhas de divisão, de multiplicação, subtração, que é para a criança ir treinando. É para ela ir entendendo que a matemática não é esse bichão de 7 cabeças que a gente acha que ela é, ok? Então, gente, da multiplicação é isso. O que vocês tiverem de dúvida, mandem. Se o filho de vocês resolver de uma forma diferente, vocês talvez não estejam conseguindo ajudar, manda pra gente, manda pergunta, a gente tá aqui pra vocês, a gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe o quanto esse momento tá complicado e a gente tá aqui pras crianças e pra vocês, ok?